Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí galera, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu, o Evangelho de Deus e Evangelho do Homem, do Paul Washer, com um som de moto lá no fundo. Galera, esse livro aqui é um livro do Paul Washer, é um livro da editora Visão Cristã. E na boa, quando eu olhei assim pra essa capa, eu pensei, velho, é um livro da editora Fiel, né? A Fiel tá aí, lançou mais um livro do Paul Washer, né? Só que não é da editora Fiel, é da editora Visão Cristã. Eu não conhecia a editora, né? E até vi o livro de perto, então eu achei muito legal. Bom, o livro traz a apresentação do Augustus Nicodemos, e é muito legal essa apresentação, porque o Nicodemos conta de quando ele era chanceler do Mackenzie e da ocasião em que houve uma palestra do Paul Washer no Mackenzie. Ele fala da dificuldade que houve do Mackenzie, do auditório do Mackenzie, comportar aquelas pessoas, porque, assim, eu não tava presente, mas algumas pessoas contam e tipo, a fila tava dando voltas no quarteirão, sabe, pra entrar no Mackenzie, e tava sendo impossível comportar todas as pessoas ali dentro. Colocaram até algumas cadeiras ali no palco, que geralmente não tem, é só as cadeiras do auditório mesmo, pra comportar o máximo de pessoas possível, mas não dava todo mundo. Então ele chega a comentar com o Paul Washer sobre aquela situação, o que tava acontecendo, né? O chanceler ficou preocupado com o palestrante que tinha um voo logo depois do evento, e o Paul Washer chega a se prontificar, né, se dispor a fazer 2 eventos, né, ou seja, palestrar e depois palestrar pela segunda vez com outras pessoas, e mesmo que isso implicasse na perca, né, em ele perder o seu voo. Então isso foi muito impactante pro Nicodemos, né? Eu acho que essa história é muito impactante para, sei lá, qualquer pessoa. Poxa, o cara está mesmo disposto a pregar o evangelho, né? Se existem pessoas interessadas, então vamos pregar a verdade. E isso é muito legal, porque o Nicodemos fala do valor do evangelho, de como nos nossos dias nós precisamos relembrar essa verdade, e como o Paul Washer faz isso muito bem, né? Porque ele prega com muita paixão, com muito zelo, como alguém muito sério, que leva a sério a verdade das Escrituras. Bom, esse livro aqui é uma adaptação literária das palestras que o Paul Washer fez na Consciência Cristã de 2014. Essa adaptação para livro, né, das palestras por livro, foi feita pelo Iago Martins, né, a quem eu dou meus parabéns. Eu falei com ele, eu acho que eu falei com outra pessoa também, mas Iago, parabéns, cara, pelo trabalho que você fez, porque eu acho que fazer uma adaptação de livro com as pregações do Paul Washer é algo muito difícil. Eu falo que é difícil porque o Paul Washer, digamos assim, que suas mensagens, apesar de serem muito boas, não tem uma estrutura muito clara, e em livro geralmente a gente perde um pouco disso, a gente espera um pouco de uma estrutura, ainda mais, né, aqui tem capítulos, partes e tal. Então parabéns, Iago, pelo trabalho que você fez. Eu acredito que foi muito difícil, mas ficou bem legal. Mas vamos lá, vamos falar propriamente do livro agora, né? Esse título eu achei interessantíssimo, eu achei muito próprio, Evangelho de Deus e Evangelho do Homem. Eu não sei quem foi que deu o título, se foi o Iago, parabéns de novo, Iago, mas se foi outra pessoa, né, parabéns a você que conseguiu entender essa ideia aqui, porque de fato é o que o Paul Washer faz em todo o livro, é esse comparativo daquilo que é o Evangelho do Homem, o Evangelho que é pregado no mundo de hoje, no evangelismo de hoje, e o Evangelho que é baseado nas Escrituras, né, que é verdadeiro, que é o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, na introdução desse livro, o Paul Washer fala sobre não confiarmos nos homens. Eu acredito que ele diz isso dentro de um contexto brasileiro, onde no Brasil as pessoas amam muito o Paul Washer, e chega ao ponto até a haver uma certa idolatria. E o Paul Washer é um cara que não gosta muito de idolatria. Então ele chega e fala, galera, não confiem no homem. Não é porque alguém prega a verdade, mesmo que pregue de maneira correta, que essa pessoa é santa, que essa pessoa é correta, que essa pessoa é justa. Nem mesmo significa que essa pessoa é de fato um crente. Então não confie no homem, não se apegue ao homem, mas confie em Deus e na verdade de Deus. Ele já começa com essa. E logo depois ele fala o propósito do livro, né, que é anunciar o evangelho. Ele sabe o que ele está falando para crentes, ele sabe, né, no ambiente ali da consciência cristã, que a maioria das pessoas que estavam ali eram cristãos. Ele sabe que geralmente uma pessoa que vai pegar um livro como esse é uma pessoa que já professa fé em Jesus Cristo, e ele diz, eu vou falar do evangelho. É isso mesmo, eu vou falar do evangelho para crentes. E por que ele vai falar do evangelho para crentes? Uma coisa que crente bem sabe é o evangelho, não é? Não é bem assim. O Paul Washer entende que muita gente tem uma ideia errada do que é o evangelho, e por isso ele vai falar do evangelho aqui novamente, né? Na verdade, uma coisa interessante que ele diz é que sempre que ele tem oportunidade, ele fala do evangelho, porque é a verdade de Deus. Ele chega a dizer que o evangelho é a maior revelação de Deus. Então o evangelho não é só para os iniciais, não é só algo que você começa na fé cristã e depois você vai buscar as outras coisas. Não, o evangelho faz parte de toda a vida cristã, faz parte de tudo que Deus tem para nós. O evangelho faz parte até mesmo de toda a eternidade. Então
Então o Evangelho é a coisa mais importante que nós podemos, que nós precisamos entender. E é por isso que ele se propõe a falar do Evangelho. Ele diz que a proposta do livro é fazer o leitor apreciar a beleza do Evangelho. Bom, vou passar rapidamente por cada um dos capítulos, porque tem muita coisa aqui, é muito intenso. Eu não quero fazer um vídeo grande, então vamos lá. No primeiro capítulo ele fala do evangelho da prosperidade, né? Ele comenta qual é a parte do evangelho do homem neste capítulo. É aquele evangelho que diz que se você aceitar Jesus, você vai ter a salvação, né? Vai ter a salvação. Mas você também vai ter muitos carros, você vai ter um guarda-roupa novo, você vai ter saúde, você vai ter sucesso, você vai prosperar na sua vida aqui na Terra. E o Paul Washer diz que o evangelho verdadeiro não tem essa mensagem. A mensagem do evangelho parte de um problema, que é o pecado, parte de uma consequência, que é o inferno e a punição de Deus, e um desejo para a salvação. E disso procede tudo aquilo que tem a ver com a adoção, né? Nossa adoção como filhos de Deus, e também a nossa santificação, toda a nossa vida cristã. E o Paul Washer fala que a mensagem do evangelho é suficiente por si só, você não precisa acrescentar nada a ela, porque Jesus sozinho é muito, infinitamente mais precioso do que todas as riquezas que existem na face da terra. Na verdade, todas essas riquezas, mesmo que essas riquezas sejam boas, a questão não é que elas são ruins, mas se comparadas a Cristo, elas são como esterco. E é isso que Paulo diz ali em Filipenses. Então a comparação que ele faz aqui é de um evangelho da prosperidade e o poder do evangelho de Deus. O poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê, um poder para libertar da condenação, um poder para libertar do pecado, do domínio do pecado, e um poder para libertar, para lutar pela verdade e pela santificação. No capítulo de número 2, ele vai falar sobre o pecado do homem. O homem não é bom. Ele já parte desse princípio aí. O evangelho do homem diz que o homem é bom, que o homem tem um desejo por Deus, que o homem não é tão mau assim, né? O homem é tão valioso que Jesus quer salvá-lo e quer perto dele. A mensagem do evangelho não diz isso. A mensagem do evangelho diz que o homem é pecador, que o homem é totalmente depravado, é mau desde a sua infância. A mensagem de Deus em relação ao pecado é tão séria que no Jardim do Éden, quando lemos a história de Adão e Eva, nós vimos que toda a humanidade foi amaldiçoada por causa de quê? Por causa de pecado, é verdade. Mas por causa de quantos pecados? Foram necessários quantos pecados para que Deus amaldiçoasse toda a terra? Apenas um pecado. Houve um pecado, uma desobediência, e Deus se indignou e trouxe a maldição para toda a terra. Toda a terra foi condenada por causa de um pecado. Imagine os pecados que nós cometemos nos dias de hoje. Então, certamente, Deus odeia pecado, e pecado é uma coisa muito séria. Nós temos um grande problema. Então, a comparação que nós temos nesse capítulo é: o homem é bom ou o homem é mau? O homem é mau. E diante disso, qual é a resposta de Deus? É isso que nós vemos no capítulo de número 3, com o título O Maior Dilema das Escrituras. Por quê? Porque quem é Deus diante disso tudo, né? Alguns vão dizer, mas Deus é amor, Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão, Ele vai me perdoar, Ele não vai me condenar ao inferno. Mas a verdade é que esse Deus de amor, Ele é um Deus santo, e as pessoas esquecem isso e desassociam isso de Deus. O Evangelho do Homem vai ensinar sobre um Deus que é bobão, um Deus que aceita tudo, um Deus que ignora a sua justiça e os seus mandamentos. E a verdade do Evangelho é que Deus é justo, Deus é santo, e Ele há de punir os pecadores. Isso é uma coisa muito séria. O Paul Washer mostra diversos versículos na Escritura onde fala da punição de Deus em relação ao pecador, e o grande dilema é: como é que Deus pode ser justo, santo e exigir a punição de pecadores e ao mesmo tempo perdoar o pecador? Porque a Bíblia também fala sobre o perdão de pecadores e o amor de Deus para com pecadores. Como é que a gente entende isso? E no capítulo de número 4 nós vemos a pergunta: o que isso gera em nós? Né? Se nós temos esse dilema, se existe esse dilema, como é que eu vejo isso? O capítulo de número 4 fala sobre regeneração e vai falar uma comparação entre a mera profissão e o verdadeiro amor de Jesus. Ele cita um exemplo aqui de estudantes. Existe um grupo de estudantes que queriam ser aprovados em um determinado trabalho, né? Vamos colocar dessa forma. E eles estudaram muito e se apegaram aos livros e todo dia ali estudando e dialogando e tal, e se aprofundando mesmo para estudar o máximo, para se darem bem. E aí no final, quando eles foram fazer a prova, aquele senhor ali, né, a autoridade, chegou para eles e disse: olha, vocês se dedicaram muito e como houveram vagas suficientes, vocês já estão aprovados, vocês não vão precisar fazer nenhum teste. E eles, yes, uhul,
se alegraram, né? Comemoraram ali aquele grande momento e eles se apegaram àqueles livros porque eles ficaram muito felizes, porque aqueles livros deram a eles o entendimento sobre aquela área que eles queriam atuar. Eles ficaram muito felizes com isso. Porém, um outro grupo não estava muito interessado em fazer a prova, mas queria fazer a prova, mas não foram se estudar, não foram se dedicar. E aí chegou em determinado momento, aquele homem chegou e disse: olha, vocês não vão mais precisar fazer o teste, vocês já estão aprovados porque existe vaga para todos vocês. E ele, yes, conseguimos, vamos entrar e pegar aqueles livros e tacaram no lixo e foram embora saltitando. Então a grande diferença é essa. O que é o verdadeiro cristão? É aquele que, quando ouve a verdade de que Cristo salva unicamente pela graça, que não é nada por causa de méritos dele, é aquele que se apega a Cristo ainda mais. Não é aquele que diz: agora eu vou viver de qualquer jeito porque não depende de mim mesmo. Então a grande diferença nessa questão, o grande dilema, é aqueles que têm uma mera profissão, aqueles que meramente falam da boca para fora, que são cristãos, e aqueles que amam a Jesus de fato, que amam a causa de Deus. No capítulo de número 5, ele comenta um pouco mais sobre a obra de Cristo, né? E para mim é o capítulo mais importante, o mais intenso aqui neste livro. E na boa, assim, durante todo o livro você não chegou a se comover, não houve nenhuma lágrima nos seus olhos, este é o capítulo, porque ele fala da obra de Cristo. No Evangelho do Homem nós vemos um Cristo bobo, um Cristo fraco, um Cristo, tadinho dele, né? Ele precisa de você, venha pro lado de cá, ele tá precisando, ele tá te chamando, ele precisa de você no time dele. E no Evangelho de Deus nós não temos isso, nós temos um Cristo vitorioso, um Cristo glorioso, um Cristo que teve uma vida santa, que nunca pecou, que nunca se inclinou para o mal, um Cristo que em tudo foi tentado mais do que todos os homens, mas nunca cedeu a nenhuma das tentações, sempre foi santo, perfeito e agradando ao Pai, amando ao Pai em tudo. E é um Cristo que sofreu na cruz, um Cristo que sofreu no madeiro, que recebeu no madeiro a punição que nós merecíamos. Um Cristo que recebeu na cruz a punição por todos os pecados daqueles que iriam ser salvos, todos os pecados do seu povo. E ele diz, né, está consumado, ou seja, a obra que eu vim para fazer, eu fiz. Então nós não devemos ter pena de Cristo, diz o Paul Washer, né? Nós devemos olhar para Cristo e temer, tão glorioso é este homem, este Deus. Então nós vemos a beleza de Cristo, a glória de Cristo, a majestade, o senhorio de Cristo, mas ao mesmo tempo o amor de Cristo por o seu povo. Então o dilema que nós vemos aqui é de um Cristo coitadinho e um Cristo que é glorioso. No capítulo de número 6 nós vemos a questão de qual a nossa resposta diante da obra de Cristo. Qual deve ser a nossa atitude? Alguns vão dizer que você deve crer nele, né? Se você disse que crê em Jesus, você crê em Jesus, você está salvo, fechou, perfeito. Mas o Paul Washer acredita que a verdadeira vida cristã não está baseada em uma mera decisão. É claro que nós devemos decidir por Cristo, mas não é somente isso, mas isso deve resultar em uma vida transformada, uma vida de santificação. E vida de santificação começa com o anúncio do Evangelho que Jesus disse, né? Arrependa-se e creia no Evangelho. Então, a vida cristã deve ser baseada nisso. Nesse capítulo ele vai falar sobre arrependimento e fé. Ele vai falar que nós devemos dar as costas ao pecado e essa mudança de coração, essa mudança de desejo, mudança de mente é o arrependimento. E fé é crer na palavra de Deus. Fé não é você crer que aquilo que você deseja de fato vai acontecer. Não é esse o conceito de fé. O conceito de fé é crer naquilo que Deus lhe disse, é crer nas promessas de Deus, é crer que o Evangelho de Cristo é suficiente para justificar você de seus pecados e te colocar redimido diante de Deus. Então a vida cristã é santificação, que é fé e arrependimento. Não é meramente uma decisão. E por fim, no capítulo 7, nós temos um teste da fé, né? Não é bem esse nome, né? Mas é um teste para avaliar a sua salvação. Será que eu sou salvo? Não acredito! Encheu aqui a memória. No capítulo número 7, nós vemos aqui um teste da salvação, né? Um teste da fé, digamos assim. O Paul Washer mostra alguns testes em que a Escritura apresenta para sabermos se somos salvos de fato. Ele diz que isso é importante porque existe um evangelismo superficial, né? Meramente da boca para fora, meramente de listinha. Olha, preenchi seu nome aqui, então você está salvo. Não é isso que salva alguém. E também porque existem dúvidas sinceras, né? Às vezes os cristãos passam por momentos difíceis, momentos de trevas, momentos de dificuldade e acabam duvidando
da sua salvação. Então é necessário avaliar-se a si mesmo diante da palavra de Deus. Ele apresenta os testes de 1 João, né? Porque a primeira carta de João é basicamente a carta em que se avalia se alguém é cristão de fato. E os testes são os seguintes. Cadê? Tá. O verdadeiro crente anda na luz, né? Ou seja, ele anda conforme a revelação de Deus. Ele reconhece o seu pecado. Ele ama os mandamentos de Deus. Ele anda como Jesus. Ele ama o seu irmão. E ele não ama o mundo. E então ele conclui o capítulo e também conclui no livro dizendo o seguinte. Então, pergunte-se a si mesmo. Você é realmente filho de Deus? Será que há evidência de que você nasceu de novo? Se não, sonde seu coração. Clame ao Senhor que Ele te salve e te mude, para que você tenha a certeza da salvação. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. E assim ele fecha com essa frase que basicamente resume toda a ideia do livro, porque é a mensagem do Evangelho. Arrependa-se e creia. E é isso, galera. Eu fecho aqui a ideia do livro, né? É muito legal. Apesar de já conhecer o Paul Washer e já conhecer suas mensagens, o livro ainda é proveitoso, vale a pena. Se você conhece, ainda assim vale a pena você adquirir esse livro e ir lendo, porque é sempre importante a gente relembrar, a gente aprender um pouco mais sobre a mensagem do Evangelho. Por que ler Paul Washer, né? Vale a pena ler Paul Washer porque ele é fundamentado na Escritura. Paul Washer não prega meramente baseado em sua imaginação ou com mera criatividade. Não, ele se fundamenta na Escritura e com base... Oh, acabou a bateria. 23 minutos. Galera, acabou um pouquinho a bateria aqui. Eu aproveitei, fui tomar um banho e enquanto a bateria carregava, já troquei de roupa porque eu vou sair daqui a pouco. Mas vamos concluir esse vídeo, né? Então, por que ler Paul Washer? É legal ler Paul Washer porque ele se fundamenta na Escritura. Ele não vai se fundamentar em criatividade, mera criatividade dele, né, em imaginação, mas ele olha para a Escritura, ele pega aquele texto e baseado naquele texto, fundamentado ali, é que ele desenvolve a sua pregação, né, a sua mensagem. E isso é muito importante, porque na verdade é isso que o cristão precisa, né? Uma outra coisa interessante é que ele não só se fundamenta, mas ele expõe a mensagem com clareza. Isso é algo muito interessante, porque ele explica, ele sabe que o cristão não deve apenas saber que existem aqueles textos, mas ele deve entendê-los, né? E o Paul Washer nos ajuda a entender mesmo a Escritura, aqueles textos mais centrais, né? Mais importantes, voltados para a fé mesmo. Isso é muito interessante. A exposição que ele faz, por exemplo, de Romanos 3 é maravilhosa. É maravilhosa mesmo. E outra coisa legal também é os recursos que ele usa para deixar essa mensagem clara, que são suas ilustrações e exemplos. Eu acho isso muito interessante. Os exemplos que o Paul Washer usa são tão marcantes, são tão vívidos para você entender o teor da mensagem que ele quer pregar e tão impactantes que você não esquece nunca mais. E outra coisa legal do Paul Washer é que ele prega a mensagem do Evangelho de maneira apaixonada e apaixonante, né? É muito contagiante. Se você é cristão de fato e você lê um livro como esse, você assistir um vídeo do Paul Washer, você vai se contagiar juntamente com ele, porque a mensagem do Evangelho é apaixonante e o Paul Washer consegue apresentar isso dessa maneira, né? Esse é muito legal. E por fim, é porque o Paul Washer sempre prega uma mensagem evangelística. Toda a mensagem do Paul Washer você vai ver uma mensagem sobre fé, você vai ver uma mensagem sobre arrependimento, você vai ver uma mensagem onde ele chama os pecadores para se arrependerem de suas vidas pecaminosas, ele chama aquele que está abatido para confiar em Cristo, porque Cristo é capaz de revigorar as suas forças. Ele sempre fala para o orgulhoso se humilhar, reconhecer que ele não é nada e só Cristo que pode fazer alguma coisa por ele. E acima de tudo, ele chama as pessoas a amarem a Jesus. E essa é a principal mensagem mesmo, né? Ame a Jesus acima de tudo, ame a Jesus ao ponto de entregar sua vida por ele, a viver por ele, a morrer por ele e acima de tudo, ame a Jesus. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho, né? E então é isso, galera. Eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Esse é um livro, né? O Evangelho de Deus e Evangelho do Homem, do Paul Washer. Lembrando que é a editora Visão Cristã. Eu já falei de um outro vídeo do Paul Washer aqui, outro livro, né, do Paul Washer, que é O Verdadeiro Evangelho, onde também o Iago Martins, né, Iago que gosta muito do Paul Washer, fez também uma adaptação para livro, né, você confere aí nos cards aí em cima, você confere esse vídeo, e também aí no final da tela você vê outros últimos vídeos, eita poxa, e também aí no final da tela você vê os últimos vídeos daqui do canal. É isso aí, valeu, até a próxima, e